All'odio fascisti, noi del fascismo siamo i componenti, la causa sosterremo fino alla morte e lotteremo sempre forte forte, finché terremo il nostro sangue in flor, sempre inneggiando la patria nostra, noi tutti uniti difenderemo contro avversari e traditori che ad uno stermineremo. Olá! Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento a um tema que nós começamos nas aulas passadas aqui no nosso canal sobre regimes totalitários. E já falando sobre as características dos regimes totalitários, temos uma prévia dos principais líderes, né, que vão começar a ascender, né, a aparecer, ascender e subir, ficar no topo dos regimes totalitários, que é Adolf Hitler e Benito Mussolini. E o autoritarismo dessas duas figuras vai gerar o que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial também. Lembrando que a Europa passava por um momento de crise econômica do pós-Primeira Guerra, ali do período entre guerras, que vai de 1918, quando cessa a Primeira Guerra, até 1939, quando dá início à Segunda Guerra Mundial. Não podemos esquecer que a grande maioria dos historiadores debate esse tema como se a Primeira e a Segunda Guerra fosse uma guerra só, né? Porque nesse período entre guerras, o que estava acontecendo com o mundo europeu e com o mundo no geral, né? Os países que saíram derrotados ali juntamente com a Alemanha da Primeira Guerra Mundial, principalmente a Alemanha, vão começar a se resguardar de alguma forma, a tentar correr aí atrás de um prejuízo, porque eles vão tomar prejuízos, principalmente a Alemanha, que vai ser a grande culpada lá no Tratado de Versalhes. Ela vai ser responsabilizada pela catástrofe que foi a Primeira Guerra, e nós vamos ter aí uma Europa se militarizando cada vez mais e armando tanto, né, belicamente, com armamento bélico, quanto aqui, ó, no campo das ideias, tipo, devemos manter a nossa honra, não vamos passar por um país ou por uma nação derrotada. A Alemanha vai pegar esse sentimento de revanche, né, um certo revanchismo alemão, e nesse período entre guerras, nós vamos ter um mundo se organizando para uma futura guerra, porque a Segunda Guerra, ela vem para mostrar que o ser humano ele consegue ser pior do que foi na Primeira Guerra. Lembrando que a Segunda Guerra matou milhões e milhões de pessoas. Nós vamos ter também a questão dos judeus, tá? Não podemos esquecer que o Holocausto, geralmente ele é ensinado dentro do contexto de Segunda Guerra, porque ele aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, mas nós vamos ter uma aula só sobre Holocausto, só sobre o que foi o Holocausto, para que nós possamos ter uma dimensão do que o povo judeu sofreu na mão dos nazistas. E agora nós vamos dar prosseguimento aos nossos regimes totalitários. Foca lá no quadro, vai ter explicação aqui no canal mais bem organizadinho em slides para vocês, e é só estudar, que a matéria não é difícil, requer só um pouquinho de atenção, um pouquinho ou muita atenção, depende do ponto de vista de como você assiste às videoaulas. Bora comigo! Primeira coisa que nós temos que entender aqui nesse quadro: fascismo. A origem vem de fácil. Fácil em italiano significa peixe. Peixe é uma espécie de machado que o italiano usava na lavoura, no seu trabalho.
trabalho, e ele vai se tornar símbolo da bandeira socialista, do comunismo, da forma como vocês entenderem melhor. Então, o feixe, o machado, ele é o símbolo do trabalhador italiano. E por que eles vão pegar exatamente o símbolo do trabalhador e vão focar no trabalhador? Porque lá atrás, na Revolução Russa, que aconteceu em 1917, o que vai acontecer? O povo é que vai promover essa revolução junto dos intelectuais da época. Eu dei vários nomes para vocês, que vai aparecer aqui embaixo também para reforçar aí, para vocês não se esquecerem. Como a Revolução Russa prestes a eclodir, né, alguns historiadores dizem que ela estourou, outros dizem que ela apenas ficou no campo das ideias ali, apenas idealizada, não rolou. Mas, como a Revolução Russa prestes a acontecer, né, nós vamos ter o movimento das massas. Quando eu falo das massas, é o povão na rua, tá? E aí nós temos que ter em mente que o fascismo, ele já está sendo fomentado, sendo trabalhado na mente dos italianos, de que o povo é que tem que governar, do povo para o povo, pelo povo. Eles não têm ainda dimensão, eles não tinham dimensão de que o líder que iria surgir se tornaria um grande ditador. Eu estou falando de fascismo itálico, tá, gente? Esquece um pouco a Alemanha por enquanto. E aí esse regime totalitário que vai ser o fascismo, ele vai entrar para a história como um dos regimes mais massacrantes da humanidade. Bom? Então agora vamos para os próximos tópicos do nosso quadro. Em 1919, um ano após o final da Primeira Grande Guerra, Benito Mussolini vai fundar o Partido Fascista. E o Partido Fascista, ele vai ter esses trabalhadores, essa galera de quem eu falei, apoiando. Só que uma burguesia também vai apoiar as ideias do Mussolini. Não pense você que foi só o povo que apoiou. Não, a burguesia, o empresário, né, aquela galera que estava começando a ficar de olho no din-din, começa a apoiar o Mussolini. Nós vamos dar continuidade nessa aula de hoje sobre regimes totalitários, falando sobre o fascismo. Então, dando prosseguimento aqui. Fascismo, vai te lembrar o quê? Peixe. Fascismo vem de pássio. Pássio, peixe, é o famoso machado italiano. E aí o machado italiano, ele tem ali, né, a sua composição que vai representar isso, mostrar qual é a origem mesmo do machado, que é um instrumento bem camponês do trabalhador. E aí em volta desse machado existiam vários feixes de madeira. O que simbolizava isso? O machado nada mais era do que o imperador e em volta as pessoas, o povo que o apoiava, seriam os feixes, né? Um feixe em volta ali. Então, essa é a origem da palavra fascismo, feixe, machado, instrumento de trabalho. Então, quanto a isso, a gente não tem o que negar, né? Vamos lá, vamos tentar entender agora o que foi o ano de 1919. Vamos ver que nós temos um nome, Mussolini. Quem foi? Benito Mussolini. Benito Mussolini, ele vai fundar o partido, o seu novo partido, Pametá. Só que o Benito Mussolini, ele é um ex-integrante do antigo Partido Comunista. Lenin, Trotsky, várias outras lideranças do movimento que matou os Romanov, que tomou o poder, que tirou o czarismo da Rússia. Então, essa galera da Rússia influenciou a galera da Itália de uma certa forma. E o Benito Mussolini fazia parte de um dos partidos que simpatizava aí com as ideias do socialismo. E aí ele sendo ex-integrante desse partido, ele começa a usar o discurso do Partido Comunista
o Partido Comunista para se autopromover. E aí isso vai dar certo porque em 1919 ele vai fundar o Partido Fascista. E aí esse Partido Fascista vai contar marchando, né, ali a favor do ideal fascista, era assim que rolava, que foi assim que aconteceu, né? E vai ter o apoio da elite. Que elite? Esses burgueses, a galera que estava ali com a grana, né? Tinha um certo poder aquisitivo, essa galera vai apoiar o Mussolini, tá bom? Em 1921, vai haver uma vitória no parlamento, tá? 2, a marcha sobre Roma. Em 1922, Mussolini é instituído primeiro-ministro da Itália. Então, observe que o cara não chega lá e pá, sou o líder da Itália. Vocês têm que me venerar, me idolatrar e me adorar. Não, ele começa num processo histórico lá de trás, nos moldes da Revolução Russa. Ele carrega seus ideais da Revolução Russa para dentro da Itália, e a Itália vai ficar por um período sendo, sim, uma nação de caráter socialista, mas como um ditador. E aí isso entra meio que em choque, porque a gente aprende sobre o socialismo, sobre o comunismo. Nós temos aqui a vitória do parlamento. Aí nós temos ali a vitória do parlamento em 1921, onde o parlamento fascista italiano vai ter dentro da sua composição uma parcela de integrantes dos partidos comunistas, que eles simpatizavam, tinham ideias e tal, né? Em 1922, a marcha sobre Roma. Nós vamos ter ali homens marchando, pessoas marchando a favor do sistema fascista na Itália. Como é que se deu isso? Como é que foi essa marcha? Vou contar para vocês como é que foi. Foi mais ou menos assim. Os camisas negras, em número ali de 50 mil camisas negras marchando na Itália, promovendo o nome do Mussolini, tentando promover e colocar o Mussolini no poder. E eles vão conseguir? Eles vão para as ruas marchando e com seus ideais, alguns mais revolucionários, outros menos, os camisas negras ali apoiando a causa fascista. E aí, em 1922, na marcha sobre Roma, com os camisas negras, mas o apoio da elite, Mussolini se torna primeiro-ministro da Itália. Ó, chique! Eu conversei com o primeiro-ministro da minha vida, eu só vejo na televisão. Como será que deve ser conversar com o ministro, né? Deve ser interessante. Ou não sei lá qual é a ideia deles, né? Eu tenho vontade de ter um papo com o primeiro-ministro. Vamos baixar a tag aí, professora de história quer conhecer um primeiro-ministro, de qualquer área. Eu tenho história de educação, tá sem, né? Tá sem. Estão abandonados. Tá, vamos continuar nossa aula, que tem mais a ver com o tempo. Então, observe que 3 anos depois, em 1925, Mussolini torna-se Duce. O que é Duce, professora? Vou contar o que é Duce. E aí o Mussolini se torna Duce. Duce, o que significa Duce? Duce em italiano significa supremo. Aula de italiano com a professora Roberta. Então ele vai se tornar Duce Supremo. Isso implica em quê? Ele vai ter o apoio, mais uma vez, da burguesia italiana que queria o Mussolini lá no poder. Além de ser o primeiro-ministro, ele era o primeiro-ministro Duce, primeiro-ministro supremo. Ele se torna um primeiro-ministro Duce, soberano. E aí o que vai implicar essa soberania dele? Aquilo ali que vocês estão vendo, ó, a OVRA mais a burguesia. E agora, dando prosseguimento que eu falei que eu ia explicar para vocês, o Mussolini até deu quadro, né? Subiu o ano de 1925, eu parei aqui, Mussolini torna-se Duce, que significa supremo, tá?
lá da Itália, tá bom? E a Polícia Secreta da Itália, a OVRA, mais a burguesia, com esse apoio da burguesia, esses dois lados aqui, vão apoiar quem? Mussolini, com as suas ideias, com seu ideal de uma sociedade igualitária. E aí nós pensamos, mas o cara se torna um ditador e quer uma sociedade igualitária, qual é o princípio disso? Ele vai vir aqui, ó, um corporativismo. O que é corporativismo? Nós temos que entender que dentro do sistema socialista, desse período que a gente está estudando aqui, Mussolini vai dizer que não tem que existir uma sociedade dividida em classes sociais, classes econômicas, classes, né? Deveria haver uma sociedade igualitária, algo em todo mundo igualzinho. Só que dentro do mundo que a gente vive, isso não existe. Mas ele vai usar esse discurso do comunismo, do socialismo, para promover uma sociedade igualitária. Todo mundo ali em comum acordo. Mas o burguês é igual ao pobre? Nunca, jamais. Entendeu? Então, vocês têm que parar e analisar o que vem a ser o corporativismo nesse sentido. Ele vai usar esse discurso para poder promover a ideia de uma sociedade igualitária. E aí, em 1927, né, já em 25, 2 anos atrás, ele teve o apoio da Polícia Secreta Italiana, mais a burguesia financiando, né, os cursos do fascismo de Mussolini. Ele vai promover a Carta del Lavoro, que nessa Carta del Lavoro nós vamos ver a presença de uma constituição fascista, o corporativismo, como eu já expliquei, que vai dizer que ali não existe classe, mas você tem que obedecer ao líder, no caso ao ditador, que vai se tornar Mussolini. Está conseguindo captar a ideia? Não existia na cabeça do Mussolini o que ele mostrava para o povo vocês são todos iguais, mas vocês têm que obedecer aqui, ó. Tem um líder que vocês têm que obedecer. Não existe obedecer vários líderes. Então, isso vai de choque contra as ideias do que viria a ser, ou do que vem a ser o ideal do socialismo, tá bom? Em 1929, nós vamos ter o famoso... E aí nós chegamos ao famoso Tratado de Latrão, né? O que esse tratado vai dizer para nós, estudantes e historiadores e quem tem interesse nesse tema, né? O Tratado de Latrão, a gente tem que entender que bem antes de 1919, 1929, lá atrás, no início do século XIX, a Itália não era Itália, ela não era vista como um país, ela era um império, ela era um povoado, tanto é que nós vamos ver, antes disso mesmo, a unificação da Itália. Itália e Alemanha são 2 países a se unificar tardiamente, assim, se organizarem enquanto nação. Era o que estava acontecendo na Itália. E aí, dentro ali da Itália, nós temos o que nós chamamos de patrimônio de São Pedro. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem. Eu sei que vocês sabem.
E aí, para a gente poder encerrar pelo menos essa parte e dar continuidade à nossa aula de regime totalitário, né, ou regimes totalitários, não vamos esquecer aí de um resuminho básico do final, né? Nós temos ali o Tratado de Latrão, que vai oficializar o Vaticano como sendo um país, né, um estado, um país dentro de outro país, no caso, um estado dentro de outro estado. Que estado seria esse? O Estado do Vaticano agora pertence ao Estado, ele está dentro do Estado italiano. O Estado italiano que eu estou falando é o Estado fascista de Mussolini, tá? Mas a Igreja Católica não apoiava, de certa forma, as ideias que o Mussolini espalhou para o povo. Só que a Igreja Católica sabia que se ela apoiasse o Mussolini, ela teria de fato aquele estado do Vaticano só para ela, aquela terra que de direito seria dela e seria dado pelo líder da Itália. E foi o que aconteceu. A partir disso nós vamos ter um ensino religioso dentro da Itália. Que ensino religioso é esse? O catolicismo. E aí isso vai bater de frente com algumas questões políticas, porque se você é um líder e fala para o povo que você apoia a causa socialista, a causa comunista, que prega o fim da igreja, como que de repente você põe a igreja apoiando você e vice-versa? Tá vendo como foi bem contraditório a postura do Mussolini? Por isso que lá na frente nós vamos ver agora, com a chegada do nazismo, que também não surge da noite para o dia, é algo fomentado, é algo alimentado ali, né, dentro da Alemanha, desde lá do final da Primeira Guerra. E aí nós vamos ver como é que isso se deu e como é que o fascismo e o nazismo eles vão estar ali à frente da Europa, comandando a Europa politicamente, sociologicamente e de certa forma economicamente, né? Nós vamos ver isso. Só que para isso vocês precisam prestar atenção agora no nazismo. Vimos até o presente momento fascismo, Mussolini, ascensão de Mussolini, Tratado de Latrão, camisas negras, o apoio da população, o discurso comunista que só ficou no discurso, no papel era culto ao líder, adore a Mussolini, idolatre Mussolini, só Mussolini tem a última palavra, e a Carta del Lavoro e assim por diante. Agora nós vamos ver o que estava acontecendo na Alemanha.